Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros antes, cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Até aqui, queridos. Senhor, muito obrigado por essa abençoada manhã, Senhor Deus, onde nós estamos em torno da Tua palavra, aprendendo do Senhor, querendo conhecer mais o Senhor. Se revele a nós te pedimos, Senhor. Fale ao nosso coração através desses versículos da carta de Paulo aos Gálatas. Que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine para que o nosso entendimento, assim também como o nosso coração, aprenda a verdade da Tua palavra para vivermos, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Fala ao nosso coração, Senhor Deus, que toda a nossa concentração, nossa atenção, nosso culto seja voltado ao Senhor, para te adorar, para te glorificar, Senhor Deus. Nós rogamos ao Senhor, suplicamos ao Senhor, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, que palavra de Paulo. 5 versículos, 5 perguntas contundentes de Paulo aos irmãos da Galácia. Meus queridos, como nós somos inconstantes. Isso é uma coisa que na nossa vida a gente precisa exercitar, é nossa constância. Rapidamente, as coisas, as dificuldades, as tribulações, o nosso coração, os enganos, trazem para nós, muitas vezes, um desânimo que não vem do Senhor. Ou mesmo, como os irmãos da Galácia aqui, estavam sendo enfeitiçados, essa é a ideia do fascínio ali daquela palavra, por doutrina essa que negava algo fundamental, a salvação em Cristo Jesus. O dom da fé concedido por Deus, Cristo ter morrido na cruz por eles, a ponto deles darem ouvidos a doutrinas que falavam que precisava circuncidar para ser salvo. Paulo é incisivo nessa fala aos irmãos da Galácia para que eles não refletissem. E a pergunta tem ela tem esse objetivo, né? A pergunta faz a gente refletir. Ao mesmo tempo que ela nos confronta, ela faz com que a gente pense quem realmente nós somos e o que nós estamos fazendo. A ideia do retrocesso, né? O retrocesso é a ideia de andar para trás. Retrocesso é recuar. Quando na verdade a palavra do Senhor nos diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Rapidamente as coisas desse mundo nos enganam, né? Nosso próprio coração nos engana. Somos levados por vários pensamentos. Às vezes, quando damos vazão para os nossos desejos, nos afastamos do Senhor. E aí há esse retrocesso. Só que esse retrocesso é insensato. Nós devemos somente olhar para trás, como diz lá no livro de Ageu, considerar o passado e reconhecer o que Deus fez lá por nós. E hoje quem nós somos. O que nós sabemos, o que nós entendemos, o que nós cremos, a maneira como nós enxergamos o mundo. O desejo que tem que haver no meu e no seu coração é de crescimento no conhecimento do Senhor, no desenvolvimento da nossa fé, na maturidade cristã. Quando o retrocesso bate às vezes na nossa porta, e aqui como os irmãos da Galácia, às vezes bate como uma espécie de fascínio, como um encantamento, né? Às vezes eu vejo muitos irmãos nossos, né, usando de artifícios ou de outras coisas para tirar a centralidade da salvação na cruz, da importância de conhecermos a palavra. Não somente o estudo intelectual, mas a palavra do Senhor diz que sem o conhecimento,
Sem o entendimento da fé, sem a profecia, o povo padecia. O que vai nortear as nossas decisões é o tanto que nós conhecemos de Deus. O quanto de experiência, essa palavra sofrer, né? Aí dá uma ideia de experiência. O quanto de experiência nós temos com Deus. Faça uma análise na sua vida. Quanto de fé, falando de fé, de crença, de Deus, você conhece hoje? E você pode pensar no conhecimento intelectual também? Sim, quanto de Bíblia você conhece hoje? O quanto de oração você tem desfrutado desses momentos com o Senhor, você tem feito hoje? Muitas vezes nós estamos na fase do retrocesso. Fase de andar para trás. As dificuldades, as lutas e os enganos, eles começam a bater a gente começa a retroceder. Só que isso é insensatez, é loucura, é tolice, é falta de inteligência. Essa é a ideia da insensatez. A insensatez, uma outra tradução para nós entendermos, o sinônimo, né? Na verdade não é tradução. O sinônimo de insensatez é loucura. É loucura. É falta de senso. Essa é a ideia da insensatez. A ideia demonstra uma falta de juízo. Por isso nós não devemos ser insensatos. Os provérbios falam sobre o insensato, né? Agora, como nós vamos pensar sobre essa ideia de insensatez? Como nós vamos pensar entender esse processo de retrocesso que me torna cada vez mais insensato? Quando nós olhamos para perguntas como essa e começamos a nos confrontar como Paulo confronta os irmãos da Galácia. Quando ele diz a eles, olha, vocês são insensatos. É insensatez a prática de vocês. O que vocês estão tendo como prioridade na vida de vocês é insensatez. Lembrando que nós vimos que Paulo estava após aquele conflito doutrinário ali, daquela não união entre os judeus e os gregos. Lembra lá que Pedro quando estava se sentando com os gentios, mas ele se afasta dos gentios quando vem os judeus? Paulo, no final daquele argumento dele, falando sobre a justificação, ele diz, nós somos vivos em Cristo. As obras da lei, elas vão mostrar quando nós somos pecadores, mas nós somos vivos em Deus. Nós somos o povo da verdade, nós somos vivos. Nós compreendemos que a lei vai mostrar que nós somos pecadores, logo a lei não vai nos salvar. A lei ela vai deixar claro que nós não conseguimos cumprir. Ela é boa, ela é santa, ela nos instrui. Ela vai levar a cada um de nós ao conhecimento de que nós não conseguimos cumprir essa lei. Mas ela não salva, agora Cristo salva. Nós estávamos mortos e a lei mostrava isso para nós. Agora nós somos vivos, salvos em Cristo Jesus. É isso que precisa ficar claro para todos aqueles da reunião, sendo judeus, sendo gregos. Paulo diz que ele morreu para a lei, a finalidade é viver para Deus. Ele diz no versículo 19 do capítulo 2. Com Cristo ele está crucificado. Agora os seus princípios, os seus valores, o seu conhecimento acerca da fé, agora foi crucificado naquela cruz. O texto que nós lemos o texto que foi lido de Colossenses 2 diz isso. Que lá naquela cruz foi pago o nosso escrito de dívida. Todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades foram pagas no sangue de Cristo derramado na cruz. Agora nós somos vivos, não somos mais mortos em delitos e pecados. Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, mas agora os princípios que norteiam a minha vida, a minha própria vida, esse viver que ele fala, esse viver que eu vivo na carne, esse meu ser vive para glorificar a Deus. É assim que vive um cristão. Agora, crer que as obras da lei vão salvar, nós estamos fazendo uma coisa muito grave. Gentios e judeus, irmãos de Jerusalém, irmãos da Galácia aqui reunidos. Nós estamos anulando a graça de Deus. E isso é fundamental para nós entendermos. Que não é só simplesmente uma prática simples, não, é anular a graça. É dizer que aquele sacrifício foi em vão. Agora, aquele sacrifício da cruz foi em vão? Aquele sacrifício que nos deu acesso a Deus foi em vão? Aquele sacrifício que fez de você morto espiritualmente, agora vivo em Cristo, foi em vão? Eu não anulo a graça de Deus.
é o que Paulo diz. E aí ele começa o capítulo 3 e fala assim: ó Gálatas insensatos, quem enganou vocês? Quem fascinou vocês? Quem agiu como uma forma de um encantamento, como um mágico? Sabe, essa ideia de fascínio é a ideia de um encantamento mágico mesmo. Como alguém que enganou vocês antes a vós outros, que os olhos Cristo abriu. Cristo deixou claro para vocês, exposto para vocês, evidente para vocês, essa ideia do fascínio, né, de falsas doutrinas, essa ideia desse fascínio precisa circuncidar para poder ser salvo. Essa ideia desse engano, esse encantamento, ele esconde de você a verdade que já foi exposta a você, que foi Cristo morrendo na cruz, Cristo pagando pelos seus pecados. Que insensatez é essa? Vocês deram ouvidos para isso? Irmãos, como nós somos bombardeados, como nosso coração gosta de novidade. Novidade. Parece que o ordinário, né? Aquilo que acontece ordinariamente, ou seja, sempre, né? Por exemplo, nos ajuntamos, lemos a palavra do Senhor, oramos, confessamos nossos pecados, cantamos louvores, contribuímos, desenvolvemos a comunhão. Parece que isso, em muitos momentos da nossa vida, não satisfaz. Precisa ter mais alguma coisa. O que precisa ter? Precisa ter mais um evento? Precisa ter mais alguma coisa? Porque, sabe, o meu e o seu coração, como diz Calvino, não é uma fábrica de ídolos. E a gente começa a idolatrar coisas que nos afastam do que é principal, do que é fundamental, da nossa fé em Cristo Jesus, da nossa comunhão, da nossa confissão de pecados, da nossa vida rendida diante da cruz. Essas novidades são enganosas. Esses novos descobrimentos, esses novos artifícios para dar uma ajuda para o Espírito Santo, para converter corações, para trazer pessoa na igreja, para segurar o jovem na igreja, ou para a pessoa não sair da igreja, para a pessoa ficar, esses artifícios. Parece que você olha para a cruz e fala assim, a cruz não é suficiente para aquele pecador entender que a vida dele deve ser de um adorador, de alguém que se rende diante da graça, é alguém que entende que é pecador e agora, junto com outros pecadores, ele adora. Irmãos, a gente acaba sendo enganado. Só que esse engano nos afasta da palavra, nos afasta de uma vida de comunhão, porque nós montamos uma estrutura gigante, né? E agora, como vamos combater essa estrutura? Temos que sustentar essa estrutura toda. Então, precisa manter esses artifícios. E aí isso vai nos afastando. E ao invés de a gente crescer na graça e andar para frente, nós baseamos esse retrocesso e passamos a andar para trás. Isso não agrada a Deus. Isso não honra o Senhor. Por isso que eu não sei o seu coração, o sonho do seu coração com relação às novidades. A Bíblia diz que nós devemos viver em novidade de vida, né? Amadurecendo na fé. Romanos diz isso. A carta aos Romanos nos diz isso. Agora, nós, assim como os Gálatas, como Cristo já foi exposto a nós, já foi evidente. E a ideia de exposição aqui, né, no original, é deixar evidente, não há dúvida nenhuma. Não é como um fascínio, encantamento, que fica meio escondido. Não, não. Irmãos da Galácia, é evidente para vocês a salvação na cruz. E quem vos fascinou a ponto de trazer esse engano no meio de vocês? Não deem ouvidos e nem olhos para essas coisas. Isso é insensatez. Isso é loucura. Fuja disso. Isso é enganação. Irmãos, por isso que eu tenho medo do meu coração, né? Tenho medo de nós nos perdermos, né? Nós inventarmos coisas, quando na verdade o que é suficiente para nós, o que preenche o nosso coração, é o nosso próprio Deus agindo no nosso meio, o Espírito Santo falando no nosso coração, através da sua palavra. Nós cantando, desenvolvendo esse cantar músicas bíblicas. Uma igreja que vive a palavra, uma igreja que confessa o seu pecado, uma igreja que vive a vida cristã, lutando contra os seus pecados, testemunhando
Eles cultuam o Senhor no domingo, cultuam o Senhor na quarta, ou cultuam o Senhor em alguns momentos esporádicos durante o mês, mas o que é ordinário, o que faz parte do fundamento da sua fé, não precisa inventar. Não precisa inventar. Eu te faço uma pergunta, aproveitando as perguntas de Paulo aqui. É suficiente para você a nossa rotina, o que é ordinário? Alimenta o teu coração. Você sai daqui, depois da nossa reunião, e fala assim: Senhor, o Senhor falou ao meu coração. Eu adorei ao Senhor. Eu cantei mensagem bíblica. Eu vou passar o meu domingo agradecendo ao Senhor, porque o Senhor o teu filho foi exposto a mim. Eu cantei sobre isso. Eu louvei sobre isso. Eu li sobre isso. Eu ouvi sobre isso. O Senhor falou através da sua mensagem ao meu coração sobre isso. Foi exposto a mim. Louvado seja o Senhor. O meu domingo não é como um domingo qualquer. Isso acontece no teu coração? Ou falta? Não, falta alguma coisa, mas não foi evidente para você a verdade? Não foi claro para você a verdade? Você não entendeu? Não ficou para você exposto? Então quem está fascinando vocês? No caso dos Gálatas, judaizantes estavam fascinando, estavam encantando, levando os Gálatas a um outro, a um retrocesso, andar para trás da fé. Isso era tolice, isso é insensatez. Por isso que Paulo é bem categórico. Ó Gálatas insensatos. No versículo 2 ele diz: irmãos da Galácia, falem para mim uma coisa. Responda a essa pergunta. Vocês receberam o Espírito, ele veio pelas obras da lei? O Espírito que vocês receberam foi por coisas que vocês fizeram? Foi por obediência à lei? Ou foi pela pregação da fé? Respondam isso. Se vocês estão indo para esse fascínio, estão caminhando nessa insensatez de dar atenção, ouvidos e olhos para essa enganação, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como para vocês chegaram a receber o Espírito de Deus? Foi por práticas que vocês fizeram? Lembrando, quando ele fala para os irmãos da Galácia, estão falando de gentios. Logo, os gentios não obedeciam à lei. Logo, os próprios gentios iam chegar assim: pelas obras da lei, por obras da lei, não pode ter sido. Claro que não foi. Vocês já chegaram à salvação. Cristo só foi exposto a vocês pela pregação da fé. Agora, essa insensatez, esse retrocesso de vocês estão negando a mensagem da cruz. A pregação da fé chegou clara para vocês. Todos são pecadores. Todos pecaram e carecem da glória, da graça de Deus. Todos os pecadores não conseguem obedecer às obras da lei. A lei vai só demonstrar para nós que nós somos pecadores. Como vocês foram salvos? A partir do momento que vocês creram nessa mensagem. E depois ele vai falar no final, no versículo 5 ali, que é o próprio Deus que concede isso, ao ponto deles entenderem. Ele volta, no versículo 2, ele volta ali no capítulo 5, fazer o mesmo pensamento aqui. Mas ele está fazendo, olha a disparidade, olha a contrariedade. Obras da lei e pregação da fé. É contrário isso. Então o fato de vocês acrescentarem algo na salvação, vocês acrescentarem algo na mensagem da cruz, é negar a mensagem da cruz. É insensatez. Digam para mim, irmãos da Galácia, eu quero saber de vocês, como vocês receberam o Espírito? Eu fico imaginando os irmãos ouvindo. Como você chegou à fé? Eu faço a pergunta para você. Como Deus converteu o teu coração e você passou a entender sobre Deus? Faça uma reflexão sobre isso. Foi por coisa que você fez? Você estava tão assim assíduo no estudo da palavra, e Deus falou assim: já que essa pessoa é tão estudiosa assim, né? Já que ele fez tanto por merecer, eu vou dar o esclarecimento da fé. Muitos teólogos em crentes são, queridos. Muitos historiadores que conhecem muito mais de história do que nós, sabem do Jesus histórico. Eles entendem o Jesus histórico, mas não entendem da fé. Muitos conhecedores, ciência, filosofia, sociologia, são pessoas inteligentes no conhecimento da sua matéria, mas a fé é algo espiritual.
É por isso que Paulo fala de insensatez. Vocês foram convertidos. A mensagem da fé chegou até vocês. Respondam para mim, vocês conseguem ser salvos por obras da lei? A pergunta é retórica. Ou seja, a resposta é clara. Eles vão chegar, não. Agora, se vocês não foram salvos pelas obras da lei, que insensatez é essa? Retroceder. E voltar para tentar ter práticas. Irmãos, voltar hoje para o judaísmo é retroceder. Por isso que eu já disse a você, o cristianismo não é um judaísmo melhorado. Não é. Não é. É retroceder. A mensagem da cruz, a mensagem de Cristo na cruz, derramando aquele sangue, nos reconciliando para com Deus. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o escrito de dívida, como disse os irmãos, que foi lido no início do nosso culto, Colossenses 2, foi pago naquela cruz. Essa é a mensagem da fé. A partir do momento que os irmãos da Galácia creem naquela mensagem, eles são salvos. Cristo foi exposto a eles, eles passam a crer. Não foi por coisa que eles fizeram. E agora, que insensatez é essa? Retroceder? Mais uma pergunta. Vocês receberam o Espírito dessa prática? É claro que não. Irmãos, parece que muitos cristãos, né, eles estão enganados com relação às obras. O cristão faz algo porque Deus o salvou, por isso que ele faz. Ele não faz para ser salvo. Entende a diferença? Ele não faz coisas para ser salvo. Ele faz coisas porque ele foi salvo. Deus mudou o coração dele. A partir do momento que ele muda o coração dele, quando ele serve em gratidão pelo que Deus fez. Por isso que eu digo a você, eu já citei isso já algumas vezes na nossa igreja aqui. O serviço é algo voluntário. Você faz porque aquilo preenche o seu coração e você quer servir. Se você não faz, alguma coisa está acontecendo no seu coração. Ou você não entendeu, ou você literalmente não quer fazer, você não quer servir, aí é uma intimidade sua com Deus. Acontece que, eu não estou falando aqui de ativismo, eu não estou falando de ativismo, tem que fazer tudo, toda hora e todo momento. Não, porque isso muitas vezes pode esconder outras coisas. Às vezes o ativismo pode esconder outras coisas. Mas também não fazer nada, o outro extremo também é perigosíssimo. Porque, não, eu só recebo. Não, a pessoa serve por quê? Porque aquilo que Deus fez no coração dela, a pregação da fé, Cristo exposto a ela, ela faz aquilo com prazer. Ela exerce esse dom para a honra e glória do Senhor. É assim que vive o cristão. E o que eu disse a você, eu já citei algumas vezes, é quando você serve e aquilo é pesado, não sirva. Talvez não está no coração. Talvez não está no coração. Mas pastor, não vai ter aquele ministério. Irmãos, não vai ter aquele ministério então. Sim, é algo que brota do coração do salvo. Ele quer fazer, ele não faz porque ele é obrigado. Eu espero que você não esteja servindo assim. Espero que você não esteja servindo assim. Por isso que algumas pessoas já me procuraram com ministério, com ideia de ministério. Pastor, poderíamos fazer isso? Eu falei, joia. Você vai começar? Não, mas eu dei ideia. Como assim? Dá ideia, né? Deus colocou no seu coração. Então vamos trabalhar junto para a gente começar, mas Deus colocou no seu coração. Não é isso? Ou não? Não, eu dou ideia para o outro fazer. Como assim? Assim que funciona. Reino de Deus, queridos, é isso. É alguém que entendeu a fé e ele serve, ele faz. Não são obras que ele faça para ser salvo. Já aconteceu essa transformação. Por isso que Paulo diz, olha, vocês receberam o entendimento, né? O Espírito de Deus pela pregação da fé. Não foi por algo que vocês pudessem fazer. Irmãos, imagina um morto fazendo alguma coisa. Um morto não faz nada. Um morto, uma característica do morto é que ele é inerte. Você pode chamar, ele não vai atender. Você pode falar para ele, pessoal, você chegar, pensa numa cena, você chega no velório, olha para o morto, a situação está complicada, tá todo mundo olhando para você, levanta daí. Se levantar, você corre, né? Se levantar, você corre. Porque você fala, o que não se espera de uma cena dessa é que esse morto se levante. E como o morto espiritualmente pode chegar até Deus? Só quando a fé move aquele coração.
Aí aquela pessoa, ela se torna viva para Deus. A questão que Paulo está tratando essa insensatez tão grande dos irmãos da Galácia, porque isso já aconteceu no coração deles. Como é que vocês querem voltar para a época de práticas da obra da lei que não salvavam? Não tem sentido. Negar a cruz, a salvação da cruz é insensatez, é retroceder. E ele faz uma outra pergunta. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, o versículo 3, estejais agora terminando na carne. Olha que coerência. Eles começam pela pregação da fé, entendem, eu não poderia chegar até Deus. A salvação veio pela graça dele. Agora Cristo foi exposto, eu entendi. Por mais que eu quisesse praticar obras, eu não alcançava a salvação. Veio pela fé que Deus me concedeu. Crente, salvo. Agora, para garantir a fé, eles começam, não, então tem que circuncidar, né? Para quê? Para trazer a segurança da fé? Sendo que você não conquistou pela segurança das suas obras? Se a salvação é pela fé, o aperfeiçoamento também vem pela fé. Ou seja, é um estado de dependência de Deus. É a santificação acontecendo. Você mais perto do Senhor, você foi salvo, você creu. E agora vocês estão querendo fazer obras para autenticar essa salvação? Não tem sentido isso. Não tem sentido isso. A pergunta de Paulo: como vocês podem começar no Espírito e agora querer terminar, aperfeiçoar, cumprir a fé pelas vossas próprias forças? Essa é aperfeiçoar na carne. É achar que você vai garantir. Não garante. Não garante. A nossa vida de dependência com Deus, ela é uma bênção, queridos. Porque você sabe, e eu também sei o quanto nós somos pecadores. Se você acordou naquele dia, o relógio despertou meia hora antes do que você tinha colocado, você confundiu. Você acorda meia hora, aí você fala assim: acordei meia hora antes, eu vou ler a Bíblia. E eu vou orar. Vou lembrar de orar pelo meu pastor. Ore por mim, irmãos. Ore por mim. Ore pela minha família. Ore pela nossa igreja. Ore, ore. Aí você acordou mais cedo. Aí você orou e você leu a Bíblia. Você vai trabalhar salvo. Acordei meia hora antes. Agora eu li a Bíblia. Já li até um livro inteiro, né? Agora, período interbíblico, eu vou pensar um pouco mais sobre, né, quando saiu ali da promessa de Malaquias 3, até Lucas 1, né? E esse período todo, vou refletir sobre isso e ver a soberania de Deus. Vou chegar em casa, vou ler Isaías 40, vou ler Daniel 2. Aí você sai de casa salvo. Aí chega lá no trabalho lá, aí seu patrão, sabe assim, pisa na bola com você. E aí você não falou nada, mas no seu coração você matou o seu patrão. Aí você não é mais salvo. Porque agora matar é pecado. Aí você pede perdão a Deus naquele momento. E aí você ora, você fala: agora eu sou salvo. Agora eu sou salvo, porque agora eu orei, né? Agora eu tô. Aí passa o decorrer do dia. Você vai bem, você não peca no decorrer do dia. Olha que beleza. Aí você chega em casa, sua esposa, o seu pai, sua mãe, e fala uma coisa pra você, você responde mal. Aí você viu que você tratou mal. Você não agiu com a gentileza que se espera de um cristão, né? Você não foi amoroso, você não foi compassivo. Aí você pecou, você perdeu a salvação. Perdeu a salvação de novo. Aí você pede perdão a Deus e fala: Senhor, peraí, eu preciso ser salvo. Então peço perdão de novo que eu preciso ser salvo. Aí você já é salvo. Você vai até o final da noite. Ao final da noite você está passando ali na televisão, vendo aqueles programas, você assiste o programa, você viu uma coisa ruim, aí você já pensou coisa ruim, você fala: ixi, já pensei no pegamento. Agora eu já estava salvo. Eu acordei salvo, já não fui mais salvo. Depois eu fui salvo de novo, depois já não fui mais salvo. Agora eu tô... Irmãos, que loucura é essa? Já pensou se a gente pensasse, se a gente garantisse isso, a nossa fé? Se a gente garantisse a nossa salvação em Cristo Jesus?
A questão é a gente confiar que nós fomos perdoados pelo Senhor. Nós confessamos porque nós somos salvos, não para ser salvos. Nós confessamos e nós vivemos uma vida de santidade porque Deus mudou o nosso coração. Não é porque a gente vai conquistando salvação. Ah, agora eu não estava salvo, agora eu estou salvo. Não estava salvo. Não, isso é... Irmãos, eu não sei se alguém que crê nisso consegue dormir salvo um dia. Eu não sei, de verdade. Se alguém que crê que acorda salvo, aí durante o dia não é salvo, acorda salvo. Ah, mas se Jesus voltar agora eu não subo, né? Então assim, eu não sei se alguém consegue no final da noite falar assim, hoje eu subo. Se falar assim no fim da noite, fala, não sobe, ó orgulhoso aí. Tá vendo? Tá garantindo com as suas mãos, aí não sobe. Não é assim. A fé cristã nos faz não sermos insensatos. É o que Paulo está dizendo. Vocês receberam o Espírito pela pregação da fé. Vocês estão agora aperfeiçoando a vossa fé na carne, nas obras que vocês estão querendo fazer. Circuncidar, por exemplo, não conseguem. Por isso que o cristão, como é que o cristão deve viver, queridos? De joelhos diante de Deus. O cristão deve saber que ele é pecador, que ele carece da graça de Deus todos os dias. E assim ele vai tendo uma vida de confiança no Senhor. Quando ele peca, eu sei que você peca, eu peco. Nós confessamos e nós confiamos na obra da cruz. Nós somos salvos. Nós somos salvos. Nós não ficamos garantindo, aperfeiçoando a nossa salvação por ministérios que nós fazemos na igreja. Por obras essas que nós vamos garantir a nossa salvação. Tá vendo? Eu sou salvo, tá vendo, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Olha lá, eu estou pregando lá, tô domingo, hein, Deus? Estou pregando, hein? Olha só, estou garantindo minha salvação. Que garantindo? Eu estou pregando porque eu fui salvo. Deus me concedeu esse dom, então eu sirvo. É assim que vive o cristão, queridos. Agora, voltar na insensatez de práticas, achando que vai aperfeiçoar em obras que possamos fazer, não aperfeiçoa, irmãos. Por isso que essa avaliação nós devemos fazer, cada um de nós. O ativismo é perigoso, esconde coisas. De repente você quer fazer porque o que é prioridade você não está fazendo, aí você faz uma porção de coisa. Ou você não faz nada, porque você acha que você não tem dom nenhum e você só tem que receber. Aí é um problema muito sério. Porque daí você está sendo egoísta, só está pensando em você. Os dois extremos não demonstram equilíbrio. Sirva quando Deus mover o seu coração, faça isso porque você é salvo, não para garantir sua salvação. Garantir sua salvação é você achar que você está aperfeiçoando na carne. Ninguém aperfeiçoa na carne, queridos. Ninguém aperfeiçoa na carne. Agora, achar que voltar naquele, ser salvo pela fé e agora aperfeiçoar na carne, aí isso é retroceder. Isso é tolice. Isso é falta de bom senso. Falta de inteligência. Isso é insensatez. Por isso a pergunta de Paulo. E ele vai fazer outra pergunta. Como eu disse a você, 5 versículos, 5 perguntas, né? Ele diz no versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade for em vão. A ideia do sofrer aí, há um entendimento no original, que essa ideia do sofrimento ali, né, a raiz da palavra nos leva à experiência. Entendeu? Experiência. Que pode ser tanto boa ou ruim. Mas quando foram traduzir, né, a ideia do sofrimento por coisas, também na raiz da palavra dá a ideia de sofrimento, ou seja, por coisas que passamos. Mas a gente entender, no contexto geral, esse versículo, ele está querendo dizer, terá sido em vão que tantas coisas vocês experimentaram? E é claro que Paulo está trazendo um contexto de fé. Tantas coisas vocês viveram com Deus, isso foi em vão? Foi em vão essas experiências que vocês tiveram com Deus? Qual a avaliação que vocês fazem dessas experiências? Elas não valeram de nada? Eu quero ler 2 textos para os irmãos. O primeiro deles é Efésios 4:17. A palavra do Senhor nos diz assim, ó. Olha o que Paulo diz aos irmãos de Éfeso, queridos. Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor eu testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus,
por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvidos e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. Segundo é a verdade em Jesus. O que Paulo está dizendo? Olha, a primeira experiência que vocês tiveram com Deus, falando os irmãos de Éfeso, vocês eram obscurecidos de entendimento. Essa é a marca daqueles que não conhecem a Deus. Eles são alheios à vida de Deus. Eles não querem saber de Deus. Eles tocam a vida deles. Por quê? Porque eles são ignorantes. Isso é importante nós entendermos. Eles não entendem. Eles fazem, eles praticam e eles vivem dessa forma porque faz parte daquilo que eles creem, faz parte de quem eles são. Agora, se você aprendeu de Cristo a verdade, você foi instruído nessa verdade, você não deve viver dessa forma. Então, o primeiro entendimento que os irmãos da Galácia precisavam ter é o seguinte: peraí, na minha experiência com Deus, eu vivia dessa forma. Eu não tinha entendimento da fé. Não sabia quem era Deus. Não tinha o mínimo entendimento do que era ser um filho de Deus. Eu até usava essa expressão, todo mundo é filho de Deus. Todos os caminhos chegam a Deus. Não chegam, irmãos. Não chegam. Não tem vários caminhos. Só tem o caminho. Não, mas é o Deus aqui, é o mesmo Deus lá, só muda de nome. Não é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. Pode tentar fazer o ecumenismo que for. Não, mas eles adoram lá com outro nome. Não, eles fazem isso. São pessoas boas, fazem boas ações. Não adianta inventar caminhos. Não adianta. Não adianta. Não adianta achar que as obras vão salvar. Não vão salvar. A Bíblia diz isso. Existem dois caminhos. A porta continua sendo estreita. Por mais que nós queiramos algumas vezes dar uma largada nela, ela não vai largar. A porta continua sendo estreita. Então, era assim que os irmãos de Éfeso viviam. Por quê? Na ignorância. Eles não entendiam. Agora, foi revelado a eles na verdade. Então, vocês aprenderam de Cristo isso, vocês não devem viver dessa forma. Agora, o que Paulo está dizendo aos irmãos da Galácia? Quantas experiências vocês tiveram com Deus? Quem vocês eram? Para pensar. Isso foi em vão? Isso foi em vão? De nada vale? Para vocês estarem retrocedendo, para vocês estarem andando para trás, olha quem vocês eram. Olha só, para pensar. É insensatez, é loucura, é tolice. Um outro texto que eu quero ler para você, está lá em Ageu, capítulo 1, versículo 3, não precisa ir, eu leio aqui para você, mas eu peço que você preste atenção. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o vosso passado. Olha a experiência que o povo de Ageu estava vivendo, né? Deus havia retirado o povo do cativeiro. Eles retornaram, Ciro falou para eles voltarem com tudo, era para a reconstrução do templo, eles lançam o alicerce, ficam cerca de 14 anos parados, Deus levanta Ageu e fala assim: então vocês estão enfeitando a casa de vocês, cuidando da casa de vocês, da vida de vocês, e o templo está abandonado? Vocês não têm visto que a vida de vocês não está caminhando? Experiência com Deus. Vocês
Vocês não têm visto que vocês têm semeado, vocês estão colocando o dinheiro no bolso e o bolso está furado? Não para dinheiro ali, vocês não conseguem caminhar dessa forma? Vocês não estão vendo que a vida de vocês não está andando? O que Deus chama a atenção através do profeta Ageu? Pensem, considerem o vosso passado. Olha o que Deus fez por vocês. Olha onde vocês estavam e olha onde vocês estão hoje. Passou-se esse tempo, a obra do templo ficou parada. Mas as coisas de vocês continuaram caminhando. Mas a vida de vocês não está andando. Então deixar de considerar o que Deus fez, deixar de considerar as experiências que Deus tem feito na nossa vida, queridos, é retroceder. Irmãos, cuidado com o pecado da murmuração. O pecado da murmuração é um dos pecados que mais caracteriza aquelas pessoas que não conseguem considerar o passado. Não conseguem considerar o passado. Pessoas que só vivem murmurando, claro que aí também tem falta de contentamento, aí também tem orgulho, aí também tem egoísmo, tudo junto. Mas vamos falar de murmuração. Pessoa que só murmura, ela não consegue pensar. Fala assim, olha como Deus tem cuidado de mim. Olha como Deus tem se revelado a mim. Olha como Deus desde quando Cristo foi exposto a mim, eu entendi que a minha crença veio da fé que Ele me deu. Hoje eu sou filho de Deus e eu estou caminhando aqui. A situação está difícil, tá? Não está fácil. É complicado. A gente olha para um lado, olha para o outro e fala assim, qual a esperança para esse mundo? A esperança para esse mundo é Jesus voltar. Então eu prego o evangelho, eu quero viver, confessar os meus pecados, sabendo da realidade, que o fim desse mundo é ser destruído, novos céus e nova terra. É isso que está prometido, é isso que a palavra diz. Então como é que eu vou viver? Eu vou viver piedosamente, de maneira santa e piedosa, santificando a minha vida, pregando do evangelho, servindo a Deus. É assim que eu devo viver, porque eu sei quem eu era. E eu sei o que Deus vem fazendo na minha vida. Pensa, desde quando Deus converteu o teu coração. Eu duvido, queridos, eu duvido que alguém pode se levantar aqui e falar assim, desde quando Deus se revelou a mim, nada mudou na minha vida. Eu duvido, queridos. E com isso eu não estou falando de teologia da prosperidade, estou falando de ficar rico financeiramente, estou falando de ficar saudável fisicamente, não estou falando nada disso. Estou falando de experiência com Deus. Quando você começa a entender que você é um ser humano, como qualquer um outro que você encontra aí na rua, mas Deus, por sua graça, olhou para você, sem merecimento nenhum seu, Deus falou assim, eu vou salvar. Eu duvido, queridos, que desde esse momento você não teve experiência nenhuma com Deus. Até quando Deus puxou sua orelha. Hoje você consegue entender e fala assim, nossa, que bom que ele puxou. Que bom que Deus respondeu negativamente uma coisa que eu queria. Eu duvido que você não tenha. Então se você tem uma, duas, sei lá, talvez com uns 2 anos de convertido, você já deve ter pelo menos umas 3 experiências com Deus, né? Estou brincando com você, queridos. Quantas experiências com Deus? Quantas coisas Deus vem cuidando de você, vem cuidando de você. Agora o que murmura, ele só pensa no agora, na situação complicada que está agora, mas não considera o passado. O povo de Ageu podia tá murmurando, olha só, não está indo, colheita não vai, olha como as coisas, a gente não consegue, não rende. Olha o que vocês estão fazendo. Olha a vida de vocês, olha o que vocês estão deixando de fazer, de agir. Olha como vocês estão trocando a prioridade de viver para agradar a Deus, ou quando vocês estão querendo agradar a vocês mesmos. Apainelando a casa de vocês, cuidando das coisas de vocês, quando as coisas de Deus deveriam ser em primeiro lugar. O templo ficou parado 14 anos. Lançaram os alicerces, todo mundo ficou alegre. Mas e aí? O movimento foi joia. Mas e o... Lembra da ideia do ordinário? E o ordinário? Qual que era o ordinário? Lançaram os alicerces, que bênção, voltamos para a terra. Olha, Ciro fez que a gente voltasse tudo com as bacias, com todas as coisas do templo. Lançamos o alicerce. Uns choraram, porque falaram, olha, eu vi a suntuosidade do templo de Salomão. Outros se alegraram, olha, nós estamos aqui na terra, nós vamos construir. Que legal, que joia, que bom. Tem pessoas que vivem assim, né, queridos? O movimento. o movimento. Aí o ordinário. O ordinário é domingo, escola bíblica dominical. Eu não estou falando isso com peso, não. Os irmãos sabem do prazer, né, que nós devemos ter ao nos reunir na escola bíblica dominical e no culto. Mas algumas pessoas pensam, nossa, escola bíblica dominical. Mas vai estar lá, período interbíblico, né? O pastor vai falar lá do Império Grego. Então, semana que vem, permitindo o Senhor, Império Grego de novo.
podia ter um negócio mais, né? Podia ter uma coisa assim mais. Ele vai ler Gálatas. Vai pregar em Gálatas. A gente podia ter um movimento, uma coisa diferente, né? Por quê, queridos? Por que o coração às vezes anseia isso? Porque o ordinário, queridos, o ordinário tem a ver com santidade constante. O ordinário é santidade constante. É dia a dia lendo a palavra de Deus, conhecendo a Deus. É dia a dia orando. Muitas vezes nós falhamos nisso. Porque o ordinário para nós, ele é, sabe? Agora precisa dos eventos. Opa, precisa de movimento. Qual que é o movimento? Precisa de movimento? Eu penso no hoje. Movimento abençoador que foi hoje, né? Escola Bíblica Dominical, comunhão no café, louvor, música, leitura, oração, pregação, ensino. Olha que movimento. Não, pastor, mas eu estou falando de outra coisa. Estou falando de umas coisas diferentes. Que coisa diferente, irmão? Que coisa diferente? É novidade de vida. É aprender a palavra. Quanto da escola bíblica e do culto você está prestando atenção para a sua vida? Pedindo a Deus que o Espírito Santo fale ao teu coração. Isso é ordinário. Isso deve ser constante. Por isso que muitas vezes, queridos, há irmãos que têm dificuldade com eu costumo usar essa expressão, rotina abençoadora, tá? Mas tem alguns irmãos que têm dificuldade com a rotina abençoadora da igreja. E não estou trazendo o contexto de rotina sendo ruim. Os irmãos sabem muito bem disso. Estou falando do ordinário, né, dessa rotina. Então, tem alguns irmãos que têm dificuldade com a rotina, a rotina abençoadora. Por exemplo, quarta-feira, o culto de oração. Os irmãos já sabem como funciona, como acontece. Agora, eu não sei você. E talvez você vai falar, pastor, mas eu sou pastor, o senhor está pregando, né? Pode ser. Se você pensa assim, eu não creio que seja assim. Vou te falar o que é. Para mim, cada culto de quarta-feira é diferente do outro. Cada culto de quarta-feira é diferente do outro. É uma experiência diferente com Deus. Eu agradeço ao Senhor, eu louvo a Deus, porque no meu chamado, eu tenho a oportunidade de ministrar e estudar e aprender do Senhor. E eu agradeço a Deus essa dinâmica da minha vida. Louvo ao Senhor por isso. Mas eu espero que você, na dinâmica sua de ouvir, de aprender e viver a palavra, esteja vibrante nessa vida cristã. Vibrante. Não é em vão que foi feito na sua vida, meu irmão. É cada culto eu não olho para, domingo que vem é mais um culto. Se o Senhor Jesus não voltar, a gente não for para ele. É mais um culto. Não é mais um culto, é o culto. É o culto. Por isso que, quando pessoas deliberadamente falam assim, hoje eu não vou. Por quê? Não sei. Qualquer motivo. Aí você já pensou. Já pensou nos motivos diversos. Nosso coração é criativo, né? A gente cria vários motivos. E aí você vê que aquele motivo não é legítimo. Sabe por quê? Deliberadamente se perde o desejo desse ajuntamento? Porque o ordinário tem a ver com santidade diária, queridos. Tem a ver com santidade diária. Pensa no ordinário, né? No que acontece de maneira rotineira, ainda que não seja repetitiva. Lá nós cantamos sempre as 3 músicas, fazemos oração, é um culto. Não teve vez que você falou assim, pastor, o senhor falou para mim, né? Eu vou dizer uma coisa para você, eu não sou adivinho não, irmãos. Pode ter certeza disso, né? Deus não chega lá para mim, lá durante os meus estudos, e fala assim, olha, fala isso pro fulano lá. Fala isso para ele. Não chega, não fala isso para mim. Deus não faz assim. Pode ter certeza. Eu não fico ligando também para os outros irmãos para saber como é que está a sua vida, para eu poder falar no domingo, para você poder ser confrontado. Claro que não, irmãos. Isso é brincar com Deus. É o Espírito Santo do Senhor falando no teu coração. Aí você fala, é para mim. Que bênção. O Espírito Santo falou no teu coração. Então muda isso. Amadurece nisso. Cresce nisso. Entenda que essa experiência com Deus não é vã. Você está entendendo a fé. Deus está falando com você, então muda. Cresce. Amadurece. Não retroceda. Não volte.
Não deixa que o desânimo, que os encantamentos, que o seu próprio coração, as coisas que acontecem nesse mundo, as próprias tentações de Satanás, te afastem do caminho da fé. Nós precisamos ter uma vida cristã vibrante, meus irmãos. Pastor, como é que eu faço isso? Comece orando. Comece orando. Comece orando. Ore pela sua igreja. Ore pelas famílias da sua igreja. Ore pelo seu pastor. Ore para você conhecer mais a palavra. Ore para você amadurecer. Ore para que você entenda que esse patinar na vida cristã não é bom, não é sadio. Ore para que esse pensamento em sempre retroceder vai levar você para caminhos escorregadios e longe do Senhor. Ore. Tenha experiência. Irmãos, tem gente que faz anotação, num caderno de anotação sobre oração. É legítimo, faça. Então, pelo que você está orando, pelos seus agradecimentos, por coisas que Deus fez, anote suas experiências com o Senhor. Meus irmãos, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. O meu desejo como pastor é que você consiga associar a verdade de Deus com a sua vida. Esse é o meu maior desejo, queridos. Quando você consegue olhar para a palavra e falar assim, Malaquias, um texto que acontece 400 anos de Jesus. Já temos 2.000 anos depois de Jesus. Então, 2.400 anos. Nossa, um texto tão antigo. Mas você começa a olhar e você fala assim, mas peraí, eu não estou levando uma ovelhinha pura para o Senhor, não. Eu não descanso no sábado, eu não me concentro no sábado, eu não me preparo no sábado. Quando chega no domingo, a minha ovelhinha, que era para sacrificar para o Senhor, está coxa, está cega, não está o melhor. Se você entendeu o que eu quis dizer. Se você não entendeu, eu vou te explicar. O seu melhor tempo, o seu período de concentração, o seu domingo, o seu primeiro dia da semana para honrar o Senhor não foi preparado. Você não se preparou para isso. Então aí você lê Malaquias, você fala assim, eu estou fazendo a mesma coisa que aquele povo. Olha isso. Você associou a verdade da palavra com a sua vida. A palavra é viva, irmãos. A palavra é viva. O meu desejo como pastor é que você saia daqui, quando você chegar na sua casa e ler Gálatas, você fala assim, eu estou tentando garantir minha salvação. É por isso que eu estou naquele ministério. Eu não cria eu cria que eu perdi a salvação. Eu cria que eu perdi a salvação, que hora eu era salvo, hora eu não era salvo. Não, mas peraí, segundo o que o pastor pregou lá e que a Bíblia está dizendo na Galácia aqui, você ser salvo pela fé e querer aperfeiçoar na carne está errado. Olha, Bíblia, dinâmica. Aí você vai. Ontem, queridos, vou compartilhar com você. Ontem nós fizemos uma meditação na carta de Paulo a Tito. Irmãos, tem algumas características ali, né, do bispo ali, ser irrepreensível, dispenseiro, né, de Deus, não arrogante. Nós ficamos nessas duas. E foi meditação. Quando a gente viu, já passou do horário, né? Tá tão bom. Porque é a palavra falando no nosso coração, cada um contando a sua experiência de vida com Deus, coisas que nós devemos nos policiar, coisas que nós queremos tirar da nossa vida, coisas que nós não queremos nem nos aproximar. Olha que bênção, crescendo em torno da palavra. Aí, não, pastor, mas a letra é pequenininha da Bíblia. Não, mas eu tenho dificuldade. Leia! Você não lê? Leia! Nós temos, graças ao Senhor, meditado Evangelho de Marcos, primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro. Hoje, graças a Deus, nós estamos até conseguindo gravar, irmãos. Dá para você ouvir de novo em casa, assistir de novo em casa. Vai estudar, anota, cresça, tenha uma vida dinâmica com o Senhor. Não precisamos de artifícios. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de oração, nós precisamos de leitura, nós precisamos viver essa vida. Por isso que eu entendo aqui, queridos, que Paulo não está dizendo assim, Gálatas, insensatos, hein? Quem fascinou vocês, né? Cujos olhos foi Cristo exposto. Não creio. Não creio que Paulo está dizendo para eles lá. Eu queria saber, né? De vocês aí, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? Não consigo ver assim, queridos.
Eu consigo imaginar Paulo. Gálatas, insensatos, quem está enganando vocês? Vocês estão dando ouvido para essas coisas, gente. Pelo amor de Deus, a vocês já foi exposto Cristo. Cristo já foi revelado a vocês. Por que vocês estão dando ouvido para essas coisas? Vendo lá o versículo 4, as experiências que vocês têm com Deus foi em vão? Foi em vão, gente. A não ser que vocês estão querendo afirmar que foi em vão. Não foi em vão. Olha o que ele diz no versículo 5, queridos. Aquele que vos e que opera milagres entre vós, porventura, ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, Deus concede dons, Deus converte corações pelas obras que vocês possam fazer, ou foi a misericórdia dele, ou foi o dom dele dado a vocês, que é a ponto de vocês serem feitos filhos dele? Falem para mim. Foi por coisas que vocês estão fabricando que vocês vão chegar a essa bênção, esse dom da fé? Ou vocês vão parar para entender que fala assim, aquele Deus, essa é a explicação para aquele que vos concede o Espírito, aquele que opera milagres, aquele que age na vida de vocês, é esse Deus que concedeu por meio da graça dele na vida de vocês. Ou vocês conseguiram isso por feitos da mão de vocês? Não foi, Paulo, não foi por isso. Então, por que essa insensatez de retroceder? Não retroceda. Não retroceda. Irmãos, procuremos uns aos outros, animemos uns aos outros, encorajemos uns aos outros. Me fez lembrar de Hebreus capítulo 10. Pega comigo, por favor, a palavra do Senhor, no capítulo 10, queridos. Hebreus capítulo 10. Olha só o que o autor de Hebreus diz, queridos. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 19. Preste atenção, preste bem atenção. Capítulo 10 do livro de Hebreus, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Como nós temos acesso a Deus? Santo dos Santos era o local de adoração. Que é um livro que remete muito ao Antigo Testamento, quase que eu ia falar a carta de Paulo aos Hebreus, mas alguns defendem que foi Paulo que escreveu, né, a carta aos Hebreus, mas não temos o autor, né? Mas o autor de Hebreus fala assim, no Santo dos Santos não se entrava no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Mas agora vocês podem entrar no Santo dos Santos. O que demonstrava entrar no Santo dos Santos? Está na presença de Deus. Hoje vocês entram, vocês podem entrar, vocês já estão na presença de Deus. E essa é a verdade, vocês já estão, vocês não podem entrar. É interessante que às vezes a gente ora isso, né? Agora nós vamos entrar na presença de Deus. Não, nós já estamos na presença de Deus. Por quê? Porque o sangue de Cristo já foi derramado na cruz. Então, não precisa, eu sei que às vezes a gente ora e eu entendo quando você diz isso, né? Você diz assim, você está orando agora nesse momento. Então você fala, entrando na sua presença. Mas não precisa, você já está na presença de Deus. Por quê? Por causa do sangue de Cristo derramado naquela cruz. Então, o autor de Hebreus fala, irmãos, vocês já estão, vocês já têm acesso. Então, entrem com ousadia, essa ideia de intrepidez. Não é irreverência, é ousadia, com confiança. Pelo novo e vivo caminho. E ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, esse acesso foi pelo sacrifício de Cristo na cruz, o qual já foi exposto aos irmãos da Galácia. Então os irmãos da Galácia já têm acesso a Deus. Então querer ficar aperfeiçoando a carne está errado, por quê? Porque aquilo que aconteceu com eles foi o sacrifício de Cristo na cruz. É o suficiente para dar acesso a eles. É o que o autor de Hebreus está dizendo aos irmãos aqui. Vamos lá, queridos. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse grande sacerdote? O próprio Jesus Cristo. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura, ou seja, uma vida de santificação, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guarde isso. Assim, o Senhor mudou minha vida, então eu sou salvo. Eu preciso chegar diante dele nessa confiança, porque ele é fiel. Eu e você temos problema com a fidelidade, apesar que ela é fruto do Espírito. Nós precisamos ser fiéis, porque a fidelidade é fruto do Espírito. Mas muitas vezes nós somos infiéis. Às vezes nós não cumprimos o que nós falamos. Por isso que está errado, queridos. O que Jesus falou que era o padrão? Sim, sim, não, não. Nós precisamos viver dessa forma. Mas às vezes nós somos infiéis. Mas Deus não é infiel.
Se ele fez a promessa, desfrutarmos da presença dele, é fiel essa promessa, não temos do que duvidar. Mas olha o texto, como continua dizendo. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, qual que é a finalidade de viver em comunidade? Queridos, não é simplesmente você vir e assistir o culto e depois você ir embora para sua casa. Não, irmãos, essa comunidade, essa vida cristã, esse estímulo que acontece um ao outro. Primeiro que cristão não assiste culto, cristão participa do culto. Você não cantou? Você não leu? Você não orou? Você não está agora prestando atenção na mensagem? Então você participa. Então o que nós devemos fazer uns com os outros? Estimular. Às vezes você viu aquele irmão, aquela irmã, encoraje. Às vezes vai ter um momento, vai ter o confronto. Às vezes acontece isso. Mas estimule, ainda que esse confronto seja abençoador. É assim que vive igreja. Olha o que ele continua dizendo. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, o Senhor Jesus vai voltar. Nós vamos um dia desfrutar da presença dele no novo céu e nova terra. Que bênção isso. Alegria, louvado seja o Senhor. Enquanto isso não acontece, há esse estímulo mútuo. Isso é igreja, queridos. Isso é igreja. Esse estímulo às boas obras. Esse estímulo. Por quê? Então alguns não congregam. Congregam, perde essa bênção de estimular uns aos outros. Perde a bênção de crescer. Então por isso que Paulo aos irmãos lá, esse Deus que opera milagres, que age no meio de vocês, que fez com que vocês fossem um só. Essas experiências que vocês tiveram com Deus, ela foi em vão? Ela não foi em vão. Deus tem agido no meio de vocês. Então voltar, retroceder às práticas das obras da lei está errado. Isso não faz parte do cristianismo. Cristianismo é o dia a dia mesmo, queridos. É a oração mesmo, é a leitura mesmo, é a vida com Deus, é estimular uns aos outros, é realmente nos preocupar uns com os outros, orar uns pelos outros. Agora, voltar a práticas da lei. Para quê? Para acrescentar coisa à salvação? Então está anulando a cruz de Cristo. Está anulando a mensagem. Voltando para o texto dos Gálatas. Não foi assim, irmãos da Galácia, que Deus salvou vocês. Não foi por obras da lei. Não foi por coisas que vocês fizeram. Mas sim aquele Deus poderoso concedeu a vocês o Espírito. Aquele Deus poderoso mudou o coração de vocês. Não foi por obras que vocês praticaram. Aquele Deus teve misericórdia de vocês. Aliás, teve misericórdia de nós. Aquele Deus continua agindo na vida de vocês, crentes da Galácia, como tem agido na nossa vida, meus irmãos. Por isso que qualquer religião, qualquer prática religiosa que fala assim, eu creio em Jesus Cristo, mas o quê? Então se eu guardar um dia, aí eu sou salvo. Então eu estou acrescentando, aperfeiçoando na carne? É isso? Eu sou salvo, mas se eu não fizer por merecer, então você faz por merecer, então. Então o fato é os seus feitos, são seus feitos. É anular a cruz, irmãos. Esse é o milagre da cruz. Convertidos diante de Deus não buscam os seus direitos, não são murmuradores. Convertidos diante de Deus, ele fala assim, eu sirvo porque eu quero agradar o meu Deus. Não é porque as pessoas vão ver, não é porque o pastor vai achar, não é porque o meu marido, a minha mãe ou o meu pai, não, é minha vida com Deus. Eu não quero ser insensato e ficar retrocedendo. Eu não quero. Eu quero aprender do Senhor, viver do Senhor e a cada dia amadurecer e crescer na fé. Que seja assim na sua vida, meu querido, que seja assim na minha vida. Vivamos crescendo e amadurecendo e não retrocedendo por práticas que nós achamos que garante alguma coisa, não garante nada. Você vive uma vida de santidade. Você confessa os seus pecados. Você age honestamente. Você ama verdadeiramente porque Deus te salvou. Não viver dessa forma pode ser uma marca muito grande de que ou você está em pecado ou você nunca foi convertido. Essa é a verdade do Evangelho. Fora disso, queridos, são acréscimos que enganam a gente, como estavam enganando os irmãos da Galácia. Mas não salva. O que salva é a fé que Deus concedeu a nós, a ponto de Cristo ter sido exposto e nos fez igreja. Amadureçamos e cresçamos nessa fé
para a honra e glória do nosso Salvador. Amém? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de poder meditar nesse texto tão precioso, Senhor Deus, da Tua Palavra. 5 perguntas que nos fazem refletir, Senhor Deus. Se nós estamos confiando em nós mesmos, ou se nós confiamos no Senhor. Se nós queremos, Senhor Deus, garantir algo com as nossas forças, ou nós confiamos na obra na cruz. Pai, transforme corações no nosso meio. Confronte corações já transformados pela Tua graça para viver em santidade, Senhor. Porque o Senhor nos salvou pela Tua graça. Não há méritos nenhum em obras que nós achamos que possam garantir alguma coisa ou mesmo nos salvar. Elas nos salvam. A lei que demonstra que nós somos pecadores faz com que nós enxerguemos que pecadores mortos de seus delitos e pecados não podem se salvar. Mas aqueles que são salvos, Senhor Deus, podem viver em santidade e fazer para Te honrar, e fazer para Te glorificar, Senhor Deus. Ajuda, Senhor Deus, o meu irmão, a minha irmã, que no seu pensamento estejam sondando, Senhor Deus, enganos de retrocesso. Tire isso da mente, Senhor Deus, dos meus irmãos. Tire isso da minha mente, Senhor Deus, se por algum momento isso passou. Tire do meu coração, Senhor Deus, qualquer pensamento enganador que vai em 1 milímetro diminuir, Senhor Deus, a cruz do Teu Filho Jesus. Nós não queremos anular essa cruz, Senhor Deus. Essa cruz que nos reconciliou contigo, Pai. Fortaleça a nossa fé. Que tenhamos essa vida vibrante, Senhor Deus. Não deixar que os enganos possam nos enfeitiçar. Não queremos ser insensatos, Senhor. Nós queremos caminhar amadurecendo, crescendo na fé. Ajuda-nos, Senhor Deus. Confronta o nosso coração. Faz com que nós sejamos aqueles que confessam os seus pecados e vivem em santidade. E que possamos ter mais e mais experiências com o Senhor, Pai. Porque tudo que nós passamos, sejam alegrias ou sejam sofrimentos, o Senhor estava conosco, Senhor Deus, nos sustentando, nos abençoando, nos disciplinando. Isso é sinal que nós somos filhos. Converta corações no nosso meio, que nós te pedimos, Senhor. Amadureça corações no nosso meio, que nós te pedimos, Senhor. E se há desânimo rondando corações, Senhor Deus, fortaleça. Que haja em nós esse encorajamento mútuo, que vivamos essa igreja que glorifica o Teu nome. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor Deus, por essa manhã e te louvo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na nossa vida hoje e sempre. Amém.